O Enem está mudando e o jeito de se preparar também. É preciso cada vez mais interpretar e relacionar os conteúdos de maneira interdisciplinar. Meu nome é Daniela Meneghelli e esse é o Podvest, o podcast do Madam. Estamos gravando uma série especial Enem e hoje a gente vai falar sobre ciências humanas, uma área que exige contexto e um olhar crítico sobre o mundo. E para esse papo eu estou aqui com 3 professores assim incríveis do Madam, Bravin, Paula e Alba. Bem-vindos, professores. Opa. Obrigada pelo convite. Professores, quais temas das suas disciplinas a gente poderia falar assim que são indispensáveis para garantir uma boa prova? Começo por mim dessa levada. Opa! Olá para todos vocês. Estou falando lá, olhar para vocês. Bom, em termos de filosofia, vocês podem marcar quase que é certo, toda a edição da prova, vocês vão encontrar questões sobre ética. Que seja lá passando por Aristóteles, em especial essa ética moderna, e aí vocês vão ter justamente figuras como os utilitaristas, como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, e quase sempre uma questão de Kant, da ética kantiana, e o imperativo categórico dele. Então, isto. E fora isto de filosofia, a questão da democracia e da cidadania, desde o mundo antigo, passando pelos contratualistas da Idade Moderna, chegando até o mundo contemporâneo, porque nesse ponto se casa com sociologia, que aí um dos conteúdos que constantemente estão presentes na prova, democracia, cidadania, com uma certa ênfase nos movimentos sociais. Se tu pegar a prova do ano passado, facilmente você vai encontrar isso lá. Eu tenho questão sobre o movimento feminista, o empoderamento feminino, a luta pelos direitos das mulheres, o movimento, por exemplo, negro e a luta contra o racismo. Então, essa vibe ela é constante, importante. E outro tema de sociologia, que aí vai cruzar caminho com geografia e com história, que é cultura e sociedade. Então você vai ter, por exemplo, cultura material, cultura imaterial, patrimônio cultural, patrimônio e memória, cultura e o espaço, e aí Paula vai falar um pouco melhor sobre isso para vocês, mas de uma forma geral, então, em sociologia, cultura e sociedade, cidadania e democracia, e filosofia, ética, e também esse aspecto da cidadania e da democracia. Beleza? É isso, em geografia vamos então pegar esse mesmo gancho, né? A ciência que estuda o espaço, esse espaço que está o tempo inteiro se transformando. Fenômenos naturais, aí entra a parte de relevo, clima e vegetação, que é a geografia física, que os meninos às vezes rejeitam, mas é de extrema importância, e normalmente não rende questões difíceis, isso é uma coisa importante para a gente dizer. Eu acho que o aluno tem, na verdade, um grande ranço histórico, que vem desde o ensino fundamental, com geografia física, mas não, o Enem não costuma pesar a mão nesses conteúdos. Relevo, clima, vegetação, extremamente importantes. Questão ambiental, eu acho que é no cerne, é o top 10 dos temas que vão se repetir todos os anos no Enem e tem crescido com maior intensidade, né, os enfrentamentos das mudanças climáticas, entender quais são esses problemas, quais são as intervenções humanas que causam esses problemas, seja no ambiente rural, no ambiente urbano, entrando um pouco nesse mesmo nicho, a urbanização, já que mais de 84% dos brasileiros vivem em cidades, principais problemas de uma cidade que evoluiu muito rápido, evoluiu de uma maneira muito explosiva, que traz uma série de problemas para a gente, que vem desde a violência, da criminalidade, perpassando o trânsito, a moradia, a habitação e o espaço rural, porque o Brasil é agroexportador. Então, mundo rural, mundo urbano, geografia física e questões ambientais. Com certeza são os enfrentamentos mais constantes que vão aparecer numa prova de geografia. Eu lembro do ano passado que caiu uma questão sobre relacionando o espaço, em especial o espaço urbano, e a luta pelos direitos, que se dá, obviamente, dentro de um espaço. O palco da grande questão da moradia, da violência, da criminalidade é o espaço das cidades. Então, como ele surgiu, como ele evoluiu, como ele se constitui.
Isso é muito interdisciplinar, isso vai aparecer. Isso. Com Tem um certeza. campo da sociologia que se ocupa de estudar essa questão urbana, que é a sociologia urbana. Então tem lá a escola de Chicago e tem a escola francesa, uma visão mais liberal, outra uma visão mais marxista, mas é uma para se entender um pouco como é que as coisas se processam no espaço urbano. E como é que a história entra nisso, né? Tô aqui pensando que é a partir do que vocês falaram também, porque eu poderia só dizer de forma cronológica aqui o que costuma cair em história, mas eu queria muito traçar um paralelo com o que vocês disseram, sobretudo essa questão ambiental, urbana, rural, né? Cultural. Cultural, o exercício da cidadania, o direito, né? Que no Brasil a gente não tem isso muito bem distribuído. Então eu queria tocar num ponto que pode ser um assunto da prova, que é racismo ambiental, que é o fato de a gente ter, por exemplo, na questão das cidades, nesse momento a gente está vivendo um problema grave de violência em favelas. Então, de onde vem? Qual é o histórico, né? Eu falo que a história, ela perpassa tudo aí. A gente vai ter que falar, pode usar a República como referência, falar do processo de reforma no Rio de Janeiro, e a favelização que vai ocorrer por conta disso, né? As pessoas nas encostas dos morros, a falta de estrutura, o fato de eles quererem estar na cidade, já que o Brasil tem mais de 80% da população vivendo na cidade. Essa cidade não está preparada para receber. A gente tem o problema da concentração fundiária. Você falou que a gente é agroexportador. Isso é extremamente violento no país. E aí é importante também traçar o seguinte: os países capitalistas que mais se desenvolvem industrialmente, no passado, na segunda Revolução Industrial, trataram de fazer o seu dever de casa, que é a reforma agrária. E a gente aqui no Brasil, esse é um ponto que sempre ficou emperrado e a gente nunca conseguiu realizar. Então, quem sabe traçar uma questão, ter uma questão que traça esses paralelos, né, que envolva tudo isso. Acho que é bem importante também para o aluno ficar atento para isso. Ano passado caiu uma questão sobre racismo epistêmico. Sim. E aí juntando essa temática com filosofia, essa invisibilização, desvalorização dos saberes tradicionais. Então, isto. E aí como estamos assistindo esse olhar, um novo olhar sobre a questão racial e nas diferentes formas de manifestação, racismo ambiental, racismo epistêmico, racismo religioso. Foi tema de redação no passado. Isto. E, inclusive, o seguinte, tem uma nova modalidade de análise sobre isso, chama-se racismo algorítmico, que então é o uso da inteligência artificial, do algoritmo, que impacta nesses aspectos na vida em sociedade. Para ver qual é o material que vai chegar até o usuário, né? Então, estampar um rosto que não é o padrão já tem um alcance menor. Isso né? é muito interessante, porque é uma prova que produz questões que o aluno vai ler e vai falar assim, gente, mas essa questão é de quem, né? Porque o caráter multidisciplinar dessas temáticas que a gente está levantando aqui num bate-papo muito rápido, sem listar nada, na base do improviso, dá o tamanho da dimensão de uma prova que tem 45 questões com uma infinidade de costuras multidisciplinares. Mas é isso que eles vão encontrar. Cada vez mais o Enem tem se ajustado para ser uma prova que não cria identidades isoladas dentro das ciências humanas, que cria, na verdade, eixos multidisciplinares. Excelente. Aí eu ia te perguntar, quais são as principais competências que o aluno precisa ter para essa prova? Vamos lá, eu acho que eu dou, assim, uma tremenda moral para a competência 6, que é a competência que vai falar sobre essas questões de ambiente. Ela vai abraçar a geografia física, ela vai falar das transformações do espaço, ela vai falar dos problemas ambientais. É lá que você vai achar, dentro das C6, das últimas habilidades, da H26 até a H30, você vai nadar de braçada em questões de meio ambiente e dessa geografia física que eu sinalizei no começo. Dentro de geografia também, eu acho que a C2 é fundamental, porque ela vai falar da população, ela vai falar da migração, ela vai falar do impacto disso na dinâmica do mercado de trabalho, na composição étnica do grupo populacional, nos enfrentamentos que os grupos em deslocamento vão encontrar ao longo do processo e quando chegam nos seus lugares de recepção, os problemas que elas encontram, o desenraizamento cultural em relação à região de onde eles saíram. Acho que para a geografia eu chamaria uma atenção bem marcante para a competência 2 e para a competência de número 5. A 6, perdão. C6.
em história também. De sociologia, a competência 1, que trabalha justamente com aspectos culturais, essas diferentes formas de manifestação, como eu disse agora há pouco, esse lance de cultura material, cultura imaterial, patrimônio cultural, patrimônio imaterial, patrimônio e memória. Então, e essas relações então da cultura com o espaço onde se vive. Então, e isso tem representado muito nas avaliações nos últimos anos. Depois disso, essa outra que trabalha com os aspectos políticos, porque aí trata da questão do Estado, do poder, da democracia, da cidadania, e no cruzamento disso, entre filosofia e a própria sociologia, a geografia, a história, essa outra competência que lida com a produção justamente dos conhecimentos. E essa relação justamente como mobilizar esses conhecimentos para solucionar os problemas que se apresentam. Então, essa interseção que aparece por aí. Então, são competências e, junto com ela, habilidades importantes para ir para a prova. É tão bem entrelaçado que eu posso usar as duas competências como as duas, né? As que vocês citaram para a história. E ontem um aluno me fez a pergunta assim, professora, quantas questões mesmo de história vão cair? Ai, Eu falei, então, eu até mandar um beijo, Ortega. Um beijo, foi você que perguntou. Eu falei, sabe o que acontece? É tão bem feita, tão misturada, né? Porque o conhecimento é a gente separa para entender. Então, é tão bem feito isso na prova do Enem que a gente disputa a qual área pertence a questão. É isso. Não é? Quando Sim. eu vou corrigir, eu falo, deixa eu identificar as questões de história aqui. Eu acabo fazendo a prova de humanidades. Aqui tem geografia física. Eu acho que essa fica um pouco mais marcada. é. A de patrimônio também fica um pouco mais marcada. As de história antiga também ficam muito visíveis. Sim. Mas eu acho que o que eles precisam entender cada vez mais é que é uma prova que vai ter 45 questões, onde serão obrigatoriamente cobradas 30 habilidades, e várias dessas 30 podem se repetir num grupo Sim, de 15, né? exato. Então, aí... Então, não dá para dar essa previsão para o aluno. isso. Porque a gente sabe que ele vai ter que se implicar. Porque é um aluno acrítico, ele vai ter muita dificuldade de fazer a prova. Né? Se ele está se preocupando muito com a questão factual ou de decorar coisas, ele vai encontrar uma prova em que ele vai ter muita dificuldade. Você falou da questão da agroexportação, e aí eu queria voltar lá na história da colonização, lembrando de uma epístola, para não falar carta, porque no Enem cai epístola, gente. Só um minutinho. É o Enem e a Bíblia. Então, na epístola de Pero Vaz de Caminha, ele cita que, ao chegar aqui, ele olha os indígenas e ele fala, eles comiam um inhame, que era aipim, que ele nem conhecia, e eles comem as árvores lançam de si frutos que eles se alimentam, dos quais eles se alimentam. E eles são mais fortes e mais vistosos do que a gente que se alimenta de vários legumes e trigo. E aí, para você ver o primeiro preconceito que se estabeleceu até hoje. O que tem feito a historiografia, a antropologia, a geografia, nesse momento da história recente? Está mostrando que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, não é um jardim do Éden. Ela é uma floresta de manejo. Ela foi feita daquela forma pelos indígenas para a sobrevivência. E hoje, qual é a saída dada pela agronomia, pelas questões ambientais aí? O que eles estão falando para a gente ter uma vida mais sustentável e ter comida por muito tempo sem destruir a natureza? Fazer a agrofloresta, aquilo que os indígenas faziam há mais de 500 anos. O futuro realmente é ancestral, né? Já dizia o Krenak. Então, é por aí. Esse é o racismo epistêmico, né? Sim, sim. Muito Então, bom. a gente vai ter que olhar para trás para aprender o que fazer também. Faz parte. Muito bom. E você teria, assim, uma recomendação para o momento da prova, né? A gente está falando que as questões são misturadas, ele não tem como identificar. Qual a recomendação? Começa lendo tudo? O que priorizar? Tão difícil, né? Dizer isso, porque cabe a tempo, cada um. né? Diminuir seu tempo. Eu vejo que tem gente que orienta a ler o comando primeiro. Não, em história eu acho que não conheço, mas em outras áreas de humanidade sim. Em história ler o texto. Não entendeu? Lê o comando primeiro, depois volta no texto, que aí você já volta identificando. Se entendeu, você vai para o comando e vai embora. E não sei como é que é para vocês. Como é que Na verdade, assim, eu tenho um receio muito grande em dar essas fórmulas fechadas, porque se você me falar assim, só olha o comando e não olha o texto, eu vou falar, e eu vou ler. Porque eu acho que cada um tem uma construção de processo de saber muito individual e
o Enem realmente não é uma prova de carta marcada. Acho que o pessoal da redação veio para dar um tapa na cara de todo mundo com os modelos de redação de bolso, que agora são cortados. Eu acho que cada um tem um processo de aprendizagem. Mas o que eu acho que é muito válido é administração do tempo significa não insistir em questões que você, naquele momento, ou não entende, ou não lembra do conteúdo, ou então realmente não sabe. Começa fazendo aquilo que é fácil. Se você agarrou, pula para a próxima e volta depois. Ela é uma prova que tem que ser refeita, ela tem que ter repassadas. Isso vai fazer você chegar na 90 com algum vigor para conseguir ler. Porque E me depois fazer a preocupa. redação, hein? E aí me preocupa muito, gente, são as 10 últimas questões, porque eu tenho certeza, você tem certeza que tem questões fáceis entre as 10 últimas, mas qual pique tem alguém que ficou batendo cabeça nas 30 primeiras questões, se irritou, se estressou? Então tá difícil, respira. Passa para a próxima. Depois você volta, porque talvez você se lembre, talvez tenha um texto lá na frente, uma referência, uma parte de coletânea de outra disciplina que vai te ajudar a fazer aquela questão que naquele momento estava travada. Então, mais do que ler ou não ler o texto, eu acho que se está difícil, se está agarrado, pula para a próxima. Isso aí. E Bravin, tem a questão também de questões densas, né? Questões grandes. Como que o aluno não se perde, né, numa questão? Como que ele usa essa análise crítica na hora dessa interpretação? Eu sugiro a utilizar sua caneta que está ali para, por exemplo, você marcar palavras-chave no texto que você identifica que possam te ajudar nessa compreensão. Que seja numa segunda leitura, você já identificou algumas coisas interessantes. A outra coisa é, assim, tu vai ler esta prova, não salte, por exemplo, as legendas do texto. Dê uma passada de olhos nas legendas, porque elas estão ali e podem cumprir um papel interessante. Te dar um norte, mais ou menos, a partir da autoria ou do percurso de vida do sujeito, te localizar no tempo, por exemplo, e aí relacionar com uma corrente de pensamento, fazer essas situações. E justamente tentar dobrar justamente o vocabulário da prova, não é? Porque às vezes ela traz realmente, como a Alba disse, epístola. Para que botar carta, se eles podem fazer isso com a botar gente? Epístola, Né? se podem justamente colocar isso como racismo epistêmico, ou esses Ontológico. termos, ontológico, lembra essa questão, ontológico, então, é uma necessidade importante que você justamente vá para a prova dominando alguns conceitos e terminologias que aparecem nos componentes curriculares. E isso vai te ajudar bastante. Mas é isso, de fora é um preparo realmente, uma tranquilidade que você precisa levar para esse dia para poder se esbaldar com 90 questões. Sim. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, tendências, né? Todo mundo gosta de saber. Paulo já conversando aqui antes, já falou de meio ambiente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de tendências para essa prova. Corroboro. Acho que não tem como se apartar disso agora. É meio ambiente e cidadania. E a alteridade do meio ambiente, né? Tem que considerar isso também. Nas constituições, podem fazer uma comparação, e a nossa atual Constituição é a que mais abarca esse tema. Questão também das terras de demarcação indígena ou de exploração, e aí pode cruzar com a história colonial. Não dá para esquecer também de Dom Pedro II, que fez o favor de se perpetuar por 49 anos, né? Eu falo até para os alunos assim, a fórmula 9949, primeiro reinado 9 anos, período regencial 9 anos, 49 anos do segundo reinado. Então, muita coisa dos nossos vícios, dos problemas que a gente tem sociais, econômicos, eles se perpetuaram nesses quase 50 anos que a nossa Elizabeth II, Dom Pedro II, ficou no poder. E aí, essa questão durante a República, das constituições que permitem alteridades, permitem cidadania, Vargas, que, né, não tanta cidadania, mas os direitos trabalhistas, isso é uma tendência. A ditadura militar, ela vem com tudo, há alguns anos ela voltou sendo cobrada, não dá para a gente esquecer desse ponto, e lembrando que este ano faz 50 anos da morte do Vladimir Herzog, então pode ser uma questão, e também 40 anos do nosso processo de redemocratização.
Então, pode ser também que venha a cair. Eu acho isso muito sensacional para todas as disciplinas do conjunto de humanas, porque a gente vem em um momento em que a sociedade discute muito o risco da fragilidade democrática. E isso preocupa o elaborador de questão, isso é um fato. Existem questões que falam sobre um passado mais distante, experiências fora do Brasil ou experiências latino-americanas nossas próprias de atualidade, que sinalizam sobre o risco do atentado à democracia, sobre o quão cara é a democracia, o quão ela deve ser preservada. Gente, falar de democracia nada de braçada em uma competência inteira. Como que a gente vai ignorar isso, dá. né? Eu acho que isso é muito interessante. E costurando em relação ao que você falou dessas datas, eu acho que 1945 e o divisor de águas do final de uma Segunda Guerra Mundial, que inicia um processo de Guerra Fria, que sinaliza um novo momento histórico geopolítico, que é o momento da bipolaridade, que se encerra com uma declaração pública e uma abertura plena do que foi o Holocausto, expõe tudo isso ao mundo, coloca aí a criação da Organização das Nações Unidas em substituição à Liga das Nações, e ainda por cima termina esse ano de 45 com um bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que tudo isso é muito emblemático para o cenário geopolítico do mundo atual. Também acho emblemático, e tu talvez possa falar um pouquinho da OMC, que aí também é criado o germe. Isso. A gênese desse negócio começa por ali também, com o acordo de comércio GATT, acordo de Bretton Woods, e depois vai desembocar no OMC, que passou uns perrengues nos últimos tempos. Não é? É isso aí, 30 anos, e olha, veja bem, você falou que Dom Pedro II ficou quantos anos? 49. A OMC está com 30 aí, comemorando 30 anos de uma Organização Mundial do Comércio. Nem a ONU e nem mas a ONU é mais coroa. A ONU tem 8.0. A OMC é uma novinha que não está rendendo mais. Data boa para a gente pensar também. É isso. Enfim. Eu, particularmente, a sociologia, ela tem justamente um apego muito grande, como eu disse agora há pouco, a essas questões ligadas à democracia, à cidadania. E aí, em todos esses cruzamentos, por exemplo, com a história, esses momentos da história onde aconteceram essas lutas, quer seja o espaço onde elas aconteceram, então, vai aparecer na avaliação, não tenha dúvidas disso, questões sobre essa temática. Então, esse é um ponto indiscutível na prova, porque realmente existe, como Paula disse, uma preocupação com a preservação, perpetuação da democracia e a ampliação desses direitos. E quer seja justamente pelo olhar europeu ou pelo olhar a partir da América, nessas perspectivas decoloniais, como tem justamente ganhado muita força nos últimos tempos, então vai estar presente. Em termos de filosofia, você tem aí o pensamento que acaba por justificar, corroborar isso, quer seja, de novo, a visão da democracia, os contratualistas, a defesa disso. Então, é um prato cheio para o elaborador e para vocês que vão fazer a prova. Então, cientes disso, já abram as apostilas e deem uma lembrada nesses negócios. Isso aí. E, Alba, a gente pode, assim, classificar quais são os maiores desafios dos alunos ao estudar história e como é que faz para melhorar isso? Desafio, porque história é uma matéria enfadonha, né? Se você não... ela porque historicamente ela foi construída é massiva, é muita coisa, né? E quanto mais a gente vive, mais história tem. Então, fica mais difícil. Eu falo, gente, seria tão mais fácil na década de 40 da história, né? Quanta coisa que a gente não teria que estar na ponta da língua. A história é uma matéria enfadonha. Isso está partindo de mim. Por quê? Porque ela foi colocada como um processo assim, o que o ChatGPT faria brilhantemente, que é factual, lembrar, data. Só que agora está mais do que já solidificado que a história ela tem uma razão de ser. E não é só de olhar para o passado, para não repetir os erros no presente, não é nem só sobre isso.
é de se perceber, é de olhar para você aqui. Eu sou uma mulher aqui no podcast. Paulo está aqui comigo. Você está direcionando. Ele é a minoria aqui hoje em poder. Isso é raríssimo. Então, você olhar para a história e se perceber nela, que você é resultado daquilo que foi feito, você presta mais atenção no que você produz agora, porque isso terá efeito no futuro. Nenhuma sociedade nasce do zero. E a juventude, e isso é natural, e eu também passei por isso, a gente carrega, assim, quando é jovem, uma arrogância de que, tipo, agora eu vou fazer direito, vocês erraram até agora, eu vou acertar. E não é tão simples assim, porque está arraigado, né? E aí a gente se percebe muitas vezes sendo reacionário. Outro dia até esclareci, reacionário não é aquele que é o revoltado, é o que reage à mudança. Então, é aquela pessoa que não admite a mudança. Eu vou usar a língua como referência aqui, que é língua viva, é língua que muda. Então, por exemplo, essa é uma dificuldade. Se você não está antenado, é a história, mas se você não está antenado com as mudanças de agora, você vai ficar na prova com dificuldade de fazer. Agora, tem uma coisa boa. As alternativas, elas estão mais curtas. As assertivas estão mais curtas. Isso dá uma ajudada no tempo da prova, tá? E eu queria falar uma coisa de ordem prática. Assim, não é da minha prova necessariamente, mas pro todo. Levar a caneta de bico mais fino e de bico mais grosso. 2 canetas com bicos diferentes. Por quê? Na hora de preencher o gabarito, a do bico grosso vai te fazer ganhar mais tempo. E na hora de fazer a redação, a sua letrinha vai ficar um pouquinho mais legível com um biquinho mais fino. Então, olha, isso é uma dica que eu acho que pode ganhar ali uns 5 minutos, uns 10 minutos pra você voltar numa questão, não é? Então, é disso. Desde que elas sejam de tubo transparente. Tem que pensar nisso. É só na numeração. É isso aí. Eu acho que a grande questão que pega muito para eles é vocabulário. Vocabulário das partes mais antigas da história dos pensadores de outra época, termos técnicos de geografia física que não são usuais, que não são cotidianos, que não fazem parte do vocabulário do dia a dia da gente, que você só vê se você estiver estudando de fato aquela matéria ou quando acontece uma grande catástrofe natural que um técnico vai falar e que é uma parte de conhecimento que a prova não vai abrir mão. Então, a prova que fala de passado, ela traz um vocabulário de passado. Uma prova que tem 90 questões mais uma redação e ela repete temas, ela só vai criar questões diferentes se ela tiver um vocabulário amplo. Então, a compreensão... eu costumo dizer que eles não costumam ter problemas com o conteúdo. Não é eles conteúdo. entendem o conteúdo. Só que eles têm um problema enorme, frequente, para entender o que está sendo perguntado a eles, se é causa, se é consequência, e muito disso vai se tornar mais fácil se você tem um vocabulário mais amplo. Maneira de expandir o vocabulário a poucos dias do Enem. Bom, milagres não são feitos, mas algo que ajuda muito é a leitura das próprias questões. Está com dificuldade no termo? Circula, procure pelo seu professor na revisão, ou então procure por um dicionário. Sim. Que eu acho que uma coisa também que é muito complicada para o aluno do contexto do século XXI é a falta do ímpeto de procurar por si só o significado da palavra. Isso amplia o vocabulário dele de uma maneira que é finalista. Então, E apresenta outras ali quando ele busca, né? Tem um monte. Vocabulário. Eu acho que numa prova que é muito textual, o vocabulário é o diferencial rimou. Arrasou. Nessa última semana de revisão, ou nesse percurso, eu fiz muito isso com os alunos. As questões de filosofia, principalmente, e aí a gente passava descritor por descritor, por justamente situação ali, para que eles digam, a resposta é essa, a gente sabe. Agora, por que não pode ser essa, não pode ser essa? Essa palavra significa o quê? E então, fazendo até mesmo um certo vocabulário conceitual de filosofia com eles, passamos por ali para lembrar o que é arqué, o que é physis, o que é ontologia, o que é metafísica, o que é dualidade psicofísica do Descartes, esses negócios. Então, fazendo esse fenomenologia, para fazer justamente isso, que eles possam ter
ali, e aí o ouvir, o copiar, o anotar esses lances, eles pudessem então ampliar essas possibilidades. Muito provavelmente, se tu entrar lá agora na sala da MED 1, MED 2 ou mesmo do extensivo e perguntar para eles o que é uma epístola, eles vão saber. Né? Ah, tiveram aula essa semana. E aí eu tive que, inclusive, tacar, Missiva também. até mesmo tacar o apóstolo Paulo na conversa, epístola de Paulo, carta de Paulo. Sim. Então, para dar um jeito de esclarecer alguma coisa para eles. É isso aí. Muito bom. E assim, muito se fala, né, de estar ligado ao contexto, né, de estar, né, prestando atenção no que está acontecendo. E aí, Paulo, eu queria te perguntar, a prova de ciências humanas é uma prova sobre atualidades? Então, eu tenho sempre uma questão com essa palavra, com esse termo atualidades, porque isso passa muitas vezes às pessoas a imagem e a ideia de que elas vão ter que ficar ali como papagaios repetidores do noticiário. Criou na cabeça de muita gente a ideia daquela notícia que está sendo vinculada e veiculada nesse exato momento. Então, nesse sentido, não, porque ela é uma prova de pré-teste. Ela precisa de um tempo para que as questões sejam executadas, para que elas passem num crivo de análise, sejam pré-testadas e entrem em um banco. Entretanto, se você pensar no contexto, o aluno precisa conhecer o mundo em que ele vive, o contexto atual, e o contexto atual ele nada mais é do que a somatória, a acumulação do século passado, do século retrasado, da década passada. Não existe nada de novo no mundo. Na história eles chamam de transformações e permanências. Então, ela é uma prova de permanências e de transformações muito mais do que de atualidades. Então, saber o que está acontecendo no mundo se torna muito mais fácil quando você entende os processos que levaram aos acontecimentos atuais. Então, ela é uma prova de acontecimentos atuais e de contextos passados, mas ela não é uma prova de atualidades no termo que tem sido muito usado Estrito. da repetição do que está acontecendo agora. Isso pode ficar tranquilo. E o que é bom, né? Porque dá uma angústia danada, assim, você está perto da prova, ainda tem que acompanhar noticiários e tal. É para certos vestibulares isso até vale, né? 3 Não pro meses Enem, antes da prova, que é o tempo da elaboração do processo seletivo. Para o Enem é uma coisa a menos para se uma pensar. coisa a menos. Brevin, o que você acha que pega o aluno de surpresa na hora da prova de ciências humanas? Eita caramba. A gente já conversou sobre isso agora há pouco, falamos sobre isso. Realmente é o deparar-se com um vocabulário que está justamente distante, muitas vezes, desse usual dele. Então, ele não se preocupar justamente em se apropriar desse vocabulário de conceitos, chaves e situações presentes na sociologia ou mesmo na filosofia, ideologia, estrutura social, cultura material e imaterial, patrimônio, esses termos que estão colocados por ali. Não se apropriarem disso, isso vai gerar justamente uma angústia enorme quando abrir a prova e encontrar termos que ali estão, que estavam ao acesso dele durante o processo de estudo ao longo do ano e ele não se apropriou disso. Então, essa justamente ao meu ver, justamente um grande problema que ele vai se deparar. Algo mais, meninas? Acho que a gente podia falar sobre línguas que mudam e sobre novas referências, que também pode ser uma tendência. Como é que chama mesmo a alpinista aqui no Sul? Andinista. Andinista, muito bem. Andinista. Esse olhar, aprendi com você. Esse olhar é um olhar desnorteador, tirar o norte como referência e se sulear cada vez mais. A gente também pode ser referência de si mesmo, né? A gente é produtor de conhecimento, de saberes, que é uma palavra até mais adequada do que conhecimento, que está ligada ao cientificismo, e os saberes são diversos, né? Eles não passam pela academia, né? E é preciso pensar nisso. Cai questões sobre isso, por exemplo, já caiu sobre os incas, os maias, os astecas, que produziam coisas que a Europa conheceu muito tempo depois. Então, pensar sobre esse aspecto sem a síndrome do vira-lata, né, vai ser muito importante, porque a gente tem uma potência e precisa acreditar nela, né? Isso aí. Alguma última dica? Estamos encerrando já. Respirem Deu no tempo. sábado. Respirem no Respirar. sábado. Isso. Tenham um sábado de respiro para terem um domingo descansado.
Eu acho que sim, eu acho que vai chegando essa última semana, a tendência é a gente administrar o que precisa fazer com mais paciência, com mais gentileza em relação ao nosso próprio processo construtivo. Não querer enfiar um monte de coisa a essa altura do campeonato. Dê uma caminhada, coma vá uma ao comida cinema. que tu curte, Tenha um sábado. ouça uma música tem um que sábado te que, aliás, agrade. eles não têm há algum É tempo. isso aí, é isso. Tenha um Então, sábado, tenha um tá liberado. sábado. 6 por 1 é fogo. Ou 7 por 7. É isso. Olha, Isso queria aí. agradecer muito. Foi ótimo o papo. Obrigada, a gente que agradece. Nada. E se precisar, é só clicar ali embaixo e procurar informações que vai ter por lá. Pronto. E muito obrigada a Não, você que está nos ouvindo e acompanhando nossa série especial Enem. Estaremos abordando todas as áreas de conhecimento. Obrigada por estar acompanhando aqui e fiquem ligados também nas nossas redes sociais. Até o próximo podcast. Boa prova. Tchau, tchau.